Boa noite, amigos. Cá estamos inaugurando um momento de palestras, pequenas palestras, especialmente elaboradas para o Centro Espírita Santa Luzia, que há tanto tempo nós não convivemos presencialmente. Já faz 6 anos e meio, mais ou menos, que estivemos afastados fisicamente, mas nunca espiritualmente. É uma alegria muito grande estar me dirigindo ao público do Santa Luzia e a todos que vierem a ter contato com a palavra. Bem, nós escolhemos para hoje tema responsabilidades espirituais do ser humano. Há muitas pessoas que não têm ideia das graves responsabilidades e importantes responsabilidades que temos diante da nossa própria trajetória e da espiritualidade. Mas temos, e muito grande. Vamos ver uma pequena leitura aqui do livro Receitas para a Alma, do espírito Hermance Dufour, psicografado pelo médium Vanderlei de Oliveira. Assume teu leito. Antes do texto há uma citação de Marcos, que aparece também em Mateus, e diz: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. A autora do livro comenta: o paralítico, submetido ao leito de provas, chega àquela enfermaria da vida para o encontro sublime com o médico do amor. Depois de restaurada a saúde, recebe a magna orientação do Senhor: toma o teu leito, adquirindo em definitivo o controle sobre as dores a que se ajustava. Ele carregaria a cama, e não o contrário. A cura do corpo, porém, não o liberta do leito provacional que carregava intimamente. Ele regressaria à origem de suas lutas, pois Jesus diz: vai para a tua casa. Volta a Hermance dizendo: foi no grupo familiar que nasceu sua paralisia. Ante o exemplo do doente de Cafarnaum, uma cidade pequena de pescadores que margeava o Mar da Galileia, o Lago de Tiberíades, tem outros nomes. Ante o exemplo do doente de Cafarnaum, procure assumir seu leito de testemunhos. Busque a nascente de suas dores e cure-as. Cultive a resignação produtiva, invista no saber libertador, dinamize seus sentimentos pelo próximo, empenhe-se na disciplina e no sacrifício aos deveres. Sirva sem condições, ame indistintamente, ore perante sua fragilidade. Prossiga confiante rumo ao futuro, assim terá o ensejo de assumir seu leito e, por fim, se livrar da exaustiva jornada de estagnação e dependência. Esse é o texto que escolhemos, página 73 do livro Receitas para a Alma. Bem, as responsabilidades que temos como espíritos vivendo ou convivendo nesse planeta é muito grande, como eu disse. Nós trazemos objetivos, grandes linhas para nós trabalharmos e precisamos nos ater sempre
aquilo que a nossa consciência nos transmite. Pois, segundo Allan Kardec, né, é na consciência que estão as leis de Deus. Na consciência. Os objetivos da nossa vida, pode-se dizer, primeiro, aprender a amar melhor. Ora, o amor é o grande centro de todos os sentimentos. O maior deles, o mais completo. Então, amor esse que é tão confundido com tantos outros sentimentos, cantado em prosa e verso, mas pouco entendido por nós, os humanos. Aprender a amar melhor é um deles, um dos objetivos, e co-participar da obra divina no mundo, ou seja, ser também um articulador da divindade para que o mundo melhore. Toma o teu leito e vá para casa, onde está a origem da tua doença, diz o mestre ao paralítico. Esse episódio de Cafarnaum, do paralítico que foi curado, ele é muito marcante pela abnegação das pessoas em levar esse homem lá, sofrendo de paralisia. Conta-se que o local onde Jesus estava lotado de gente. Não havia como passar na multidão e eles, com um esforço enorme, 4 homens levando uma espécie de maca, lá tem outros nomes também, né? Maca, uma cama, um colchão, algo assim. Colocaram-no pelo telhado. Abriram um vão e colocaram pelo telhado. O mestre ficou sensibilizado pela fé que eles demonstraram e curou o paralítico, dizendo a eles: toma o teu leito e vá para casa. Tu carregarás o leito de agora em diante e não o contrário. Quantos de nós que procuramos as religiões, de modo geral, achamos que são os outros que têm que carregar o leito para nós? E que nós achamos que pouco temos a fazer. Afinal, muitos alegam, são vítimas dos outros, das circunstâncias. E o amor que nós temos é aquele que nós oferecemos. A vida nos devolve tudo aquilo que a gente dá e oferece a ela. Jesus lembra: o reino dos céus, ou o reino de Deus, está dentro de vós. E em Marcos e também Mateus diz o seguinte: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque o mesmo remendo novo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Ora, isso lembra aquela dificuldade de nós, peregrino das caminhadas dessa vida, de nós elaborarmos e vivenciarmos os nossos próprios recursos em busca de uma vida melhor. Achamos sempre que a solução está nas outras pessoas, que está no padre, que está no pastor, que está no centro espírita. Quando Jesus lembra com muita clareza: o reino de Deus está dentro de vós. Mas não é uma coisa absurda, enigmática, incompreensível, é muito simples. O amor que eu dou, a vida me devolve. Tudo que eu dou, a vida me devolve em algum momento. E o instrumento para esta jornada, para que esse amor seja um movimento e que possa, afinal, nos
presentear, vamos usar esse termo, por uma vida mais saudável, melhor, é a caridade. Outro das bandeiras, né, dos grandes pilares da doutrina dos espíritos é: fora da caridade não há salvação. E a gente pode ver na questão 886 do Livro dos Espíritos, está lá. Kardec pergunta aos espíritos, provavelmente Santo Agostinho, imagino, não sei, não é dito isso. Como Jesus entendia caridade? A resposta foi, como sempre, nas perguntas do Livro dos Espíritos, objetiva, pontual. Caridade, como Jesus entendia, é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Benevolência é o amor a todos os seres vivos. Indulgência é pegar, como se diz na gíria, pegar leve com as faltas dos outros, até porque não somos perfeitos. Muitas vezes exigimos dos outros aquilo que nem nós ainda conseguimos. Julgamos, muitos difamam pessoas porque têm inveja. Indulgência, pois, é falar o lado bom das pessoas. Sempre existe para a gente falar. E quando vierem falar mal de alguém, ou troquemos de assunto, ou revelemos a essa pessoa algo de bom. Sempre há, toda pessoa. E perdão das ofensas, veja que Jesus não diz perdão aos ofensores, porque o perdão é o apanágio da caridade, é o top. Quando conseguimos perdoar as outras duas fases, benevolência e indulgência, nós já concluímos, porque chegamos ao topo da caridade, que é o perdão das ofensas. Vejam que nesses três movimentos não depende de dinheiro e não depende dos outros. Depende de mim. Como eu vou fazer a caridade? Amar, ter benevolência, ter indulgência, pegar leve com as pessoas e perdoar sempre que possível. Exercitar o perdão aos poucos e com o tempo nós vamos dominando os nossos instintos que teimam em nos comprometer. Porque um rancor, um ressentimento, hoje é largamente comentado, até na medicina, como mágoa e ressentimento prejudicam a saúde. Muito. Então, a maior responsabilidade que o ser humano tem, quando se fala em responsabilidade espiritual do ser humano, é curar-se. Dr. Inácio Ferreira costuma dizer: nós estamos numa imensa enfermaria. Todos, sob muito honrosas exceções, na Terra, no planeta, todos temos algum transtorninho ou transtornão, para conviver e ao mesmo tempo ressignificar essas dificuldades provenientes desses sentimentos, transformando as energias dessas emoções, que quase sempre nós escondemos de alguma forma, transformar em alguma coisa enriquecedora
que nos traga luz. Como lembra Carl Gustav Jung, somos formados por luz e sombra. A psicologia transacional, ou transpessoal, desculpem, a psicologia transpessoal fala muito nisso. E o espiritismo, a doutrina dos espíritos, está alinhada, completamente alinhada com essa doutrina, com as novidades da psicologia em termos de transpessoal. Jesus nos lembra também que brilhe a vossa luz. Muitas vezes nós cometemos erros, enganos, não temos ideia quem somos. Não temos ideia do que nós estamos fazendo no planeta, nesta vida. Porque quem imaginar que esta terra é um vale de lágrimas e não uma grande oportunidade de servir, quem viver assim, achando que tudo é ruim, vai ter imensa dificuldade, vai ter muitas patologias psicossomáticas, que são aquelas oriundas do estado emocional que acabam explodindo no corpo físico, como úlcera, câncer e outros. Muitas vezes trazemos essas doenças de outros momentos, lá em outras existências, é verdade. Nem tudo é de agora, mas se sabe que a grande maioria das dificuldades que enfrentamos, de emoções ainda não doutrinadas, são de origem do agora, do modo como nós vemos o mundo. Jesus nos lembra também que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Numa claríssima evidência de que não é a visão que ele está falando, não é dela, não é da visão de que ele está falando, e sim do nosso olhar para o mundo, para as situações, principalmente para nós próprios, como nós desempenhamos as nossas responsabilidades espirituais, porque são, sim, pessoais e intransferíveis. Não adianta achar que os outros vão resolver o problema. Nesse momento em que nós estamos vivendo, com mais ênfase ainda se fala que a gente precisa ter em mente de cultivar aquilo que há de melhor no ser humano. Calma, coragem, esperança e seguir aquilo que a sua própria consciência demanda. Dr. Inácio Ferreira nos lembra: se não podemos espanar as estrelas, podemos varrer o chão. É claro que o que ele quer dizer é que ninguém se arvore em querer ser um santo do dia para a noite. E que há muito que fazer dentro do fator humano mesmo. Em nossas casas, onde estão os grandes desafios da nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas conexões diárias. Os desafios do ser humano são de ordem pessoal, é intransferível, como eu disse, mas são para agora. Nós chegamos a um momento da história humana que as coisas estão se precipitando
E precisamos estar preparados, não virarmos santos da noite para o dia, mas preparados para os dias que já estão aí, que virão ainda, com esperança, procurando o reino dos céus que está dentro de nós, como Jesus diz. E que reino dos céus é esse? É não acreditar em felicidade fora de nós. É não acreditar em alegria, em eventos e em pessoas. Sermos autossuficientes para alegria e para tristeza, óbvio. Porque nós temos todos uma carreira solo e em algum dia voltaremos, como digo sempre, voltaremos para casa, que é a casa do Pai, de todos nós. E aí, ninguém vai perguntar quanto dinheiro tinha no banco, quantos livros leu, quantas palestras deu, mas a nossa consciência vai nos perguntar: o que fizeste durante esse tempo todo com teu livre-arbítrio? Promoveste a bondade? Fizeste o possível dentro do teu raio de ligações familiares, profissionais, de amigos, de adversários? Promoveste aquilo que pode se chamar bem-querença? É aí que estará o diferencial. E muitas pessoas acham que morreu, morreu. Não é o que nós temos visto e sentido e conversado com muita gente que anda perdido por aí, nem sabe o que aconteceu. Mas, como morte não existe, a doutrina dos espíritos, eu costumo dizer, matou a morte. Ou seja, ela nos dá a certeza da imortalidade de todos nós. O que passam são as fases, todas elas voltadas para o nosso engrandecimento pessoal. E tomara que todos aproveitem o tempo, aproveitem a vida, mas não talvez daquela maneira, como se diz que aproveitou muito o fim de semana, passou semana toda dormindo, comendo e bebendo muito. Segunda-feira chega no trabalho e diz para os colegas: aproveitei muito o fim de semana. Obviamente, nós temos os nossos compromissos familiares, de toda ordem, e não podemos virar monges de repente, não é, nem devemos, porque o mundo exige de nós participação efetiva nos atos sociais, civis, e nós precisamos estar integrados à sociedade, sim, e não nos intocarmos em alguma gruta, em algum lugar aí, e dizer que estamos meditando e fugindo, na verdade. Nada contra quem usa isso, principalmente no Oriente, usa esses artifícios para melhorar sua performance espiritual, aí é uma escolha. Tudo bem. Mas nós não podemos nos enganar, achando que isso é sinônimo de santidade e que a nossa vaguinha lá no céu está garantida porque nós lemos muitos livros ou meditamos muito, quando a gente não se dava com o vizinho, não procurou melhorar nada a relação com essas pessoas, chutava o cachorro, não beijava os filhos, mas sabia todos os evangelhos, tudo que é vírgula da Bíblia, sabia.
não vai valer muita coisa. O conhecimento só é válido com o sentimento, com a luz do sentimento nos integrando enquanto seres humanos com o nosso Pai. Que o nosso Pai nos abençoe sempre. Voltaremos oportunamente quando nos convidarem. Que Jesus, nosso amado Mestre, esteja nos guiando sempre e que possamos fazer brilhar de dentro de nós esse reino de Deus que o Mestre fala. Obrigado a todos. Namastê.